Olá, pessoal! Estão surgindo aí muitas dúvidas em relação à adição e à subtração de frações com denominadores diferentes. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos e fazer algumas associações de ideias para ver se vocês conseguem compreender o processo da adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo bem do cotidiano. Nós temos aqui duas moedinhas do nosso sistema financeiro com o valor de R$1. Então, o número cardinal que corresponde a cada uma dessas moedas é 1. Quando a gente soma 1 mais 1, a gente tem como resultado 2. Tá correto? Essas duas outras moedinhas, também do nosso sistema monetário, valem 10 centavos. Então, o número cardinal correspondente às moedinhas é 10. Quando eu somo 10 mais 10, eu tenho 20, também está correto. Mas quando eu somo o valor da moedinha de R$1 com o valor da moedinha de 10 centavos, eu não posso dizer que eu tenho 11 reais, nem posso dizer que tenho 11 centavos, porque os valores das moedas são diferentes. Vamos associar essa ideia à soma de frações. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, ó, uma barrinha dividida em 5 partes, uma delas colorida. Então, essa fração corresponde a 1/5. Outra barrinha também dividida em 5 partes, do mesmo tamanho, estão vendo? Com uma parte colorida, 1/5. Quando a gente soma essas duas partes, 1/5 mais 1/5, nós temos como resultado 2/5. Olha aqui. Simples assim, por quê? Assim como a moedinha de R$1 tinha o mesmo valor, esses pedacinhos aqui têm o mesmo tamanho. Outro exemplo aqui embaixo, ó, duas barrinhas divididas em 3 partes iguais. Temos 1/3 mais 1/3. 2/3, correto? Correto, porque assim como as moedinhas de 10 centavos têm valores iguais, esses dois pedacinhos, eles têm tamanhos iguais. Então, quando nós temos frações com o mesmo denominador, qual é a regrinha, pessoal? Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Agora, vamos lá. Quando isso não acontece? Quando nós temos frações com denominadores diferentes. Observem, as barrinhas têm o mesmo tamanho, só que uma foi dividida em 5 partes e a outra dividida em 3 partes. Quando eu somo 1/5 mais 1/3, eu não posso dizer que eu tenho 2/5, ou seja, eu não posso repetir o denominador da primeira fração. Por quê? Olha aqui a representação das duas partes juntinhas. E olha aqui a representação de 2/5. Vê se eles têm o mesmo tamanho. Não, não tem. A exemplo do que nós vimos lá com as moedinhas. Quando a gente soma R$1 com 10 centavos, a gente não pode dizer que tem 11 reais, nem 11 centavos. Então, 1/5 mais 1/3 não é nem 2/5 e nem 2/3. O que nós temos que fazer nessa situação, então, pessoal? Nós temos que encontrar frações equivalentes a cada uma delas que possuam denominadores iguais. Então, olha só, nós encontramos aqui duas frações equivalentes com o denominador 15. 1/5 é equivalente a 3/15 e 1/3 é equivalente a 5/15. Aí sim, com as frações equivalentes e denominadores iguais, a gente usa a regrinha da soma de frações. Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Observem aqui no desenho. Essa
é a fração 1/5, o pedacinho 1 de 5. Essa é a fração 1/3. Observem aqui as frações equivalentes a ela. Perceberam? Por isso, então, quando nós temos frações com denominadores diferentes, nós precisamos reduzir essas frações a um mesmo denominador. O que significa isso, Eloene? Nós vamos ter que reescrever essas frações com denominadores iguais, frações equivalentes às iniciais, mas que tenham o mesmo denominador. E aí nós já aprendemos nas aulas passadas que nós podemos fazer isso por métodos diferentes, calculando o MMC, e calculando as frações equivalentes, ou então usando o método da borboletinha que nós já vimos.